Olá, sejam bem-vindos ao Vozes, o olhar sobre questões sociais. Eu sou Carol Costa e hoje nós vamos conversar sobre o combate à insegurança alimentar no Espírito Santo. Este episódio foi produzido por mim e pelas jornalistas Ana Clara Gonçalves e Kaira Miranda, com orientação dos professores Ana Meneghelli, Felipe Dalorto, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Bom, a segurança alimentar é o direito dos cidadãos de terem acesso permanente e regular a alimentos de qualidade e quantidade suficiente para suprir as necessidades pessoais. Aqui no Brasil, esse direito é garantido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui no Espírito Santo, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, de setembro deste ano, cerca de 8,2% da população capixaba vive em insegurança alimentar grave. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a nutricionista Jaciara de Oliveira, com o professor e diretor do Instituto Raízes, Jocelino Júnior, e com a assistente comunitária Pauliane de Souza. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela participação. Eu agradeço. Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber de você, Jaciara, quais são os fatores que mais influenciam na insegurança alimentar? Hoje o principal fator a gente denomina mesmo pela pobreza, né, da pessoa. E até mesmo pelo desemprego que vem gerado ao longo dos anos, pela falta de renda dentro de casa. Então a pessoa acaba diminuindo o consumo dos excessos de alimentos, gerando uma insegurança alimentar de fato, não tendo direito de escolha. Muitas vezes acaba só recebendo o que tem e aí tem que viver com base com aquilo que ganha ou que consegue comprar. Então, o fator dinheiro, né, determina muito como que a pessoa vai se alimentar dali para frente. E para você, Jocelino, que tem a experiência prática, né, que trabalha com esses projetos sociais que combatem a insegurança alimentar, você concorda com a resposta da Jaciara? Sim, concordo. A questão da desigualdade social, ela aumenta aí as questões das vulnerabilidades. E uma das maiores vulnerabilidades é a questão do acesso à alimentação, né, com a situação do desemprego, né, quando aconteceu a pandemia, isso aumentou ainda mais no Brasil, considerando que o acesso a alimentos por crianças, por meio das escolas, que as escolas estavam fechadas, diminuíram. Então a gente tem aí um fator desigualdade social, empobrecimento da população como um dos fatores o fator principal, Sim, né, para a questão da alimentação. E aproveitando o gancho, eu queria falar um pouco sobre o trabalho do Instituto Raízes, né, no combate à insegurança alimentar. Para quem não conhece, o Instituto Raízes é uma organização sem fins lucrativos que atua em diversos pontos aqui da Grande Vitória e busca, né, superar violações de direitos por meio da cultura. E, Jocelino, como o foco do Raízes é a cultura, eu queria saber como vocês voltaram os esforços do Instituto para combater a insegurança alimentar. Então, a gente trabalha, como você falou, com a cultura no sentido de valorizar o samba capixaba. O Instituto Raízes foi criado numa comunidade em que tem o samba como principal elemento de integração das pessoas, né, os Morros da Piedade, Fonte Grande, Capixaba, aqui no centro de Vitória. Diante disso, nós nos identificamos com a situação da pandemia, principalmente. Então, a gente tinha já um trabalho focado na cultura. Na pandemia, a gente não conseguia, né, fazer as nossas mobilizações, nossas intervenções que a gente sempre fez. E aí voltamos às nossas ações para criar uma central de doações de alimentos. Então, reunindo vários coletivos e instituições do centro de Vitória para fazermos a oferta de alimentos para as famílias, né, população que não estavam tendo naquele momento. Então, nós criamos uma central de alimentos e nos voltamos a potencializar essa central no sentido de organizar as doações de alimentos recebidas e também a entrega disso para as famílias. E esse processo foi um processo muito interessante, que a gente conseguiu reunir vários coletivos, mais de 20 coletivos, muitas doações, né, mais de 4.000 cestas básicas entregues naquele período, e um acompanhamento, né, uma provocação do poder público também, naquele período, de fazer a entrega e o atendimento às famílias que estavam em situação de insegurança alimentar. E qual foi uma situação assim, mais marcante que você presenciou em relação a este problema lá no Instituto? Então, a gente, né, todos os dias tem alguma coisa que chama muita atenção. Mas a gente recebia muitas fotos das pessoas mostrando as geladeiras,
né, os armários vazios, né, pedindo por favor para ajudar, porque não estava conseguindo trabalhar naquele período da pandemia, né, que não tinha o que oferecer para os filhos. Então a gente fez assim essa situação, né, de mandar essas fotografias quando a gente fazia alguma visita, por acaso naquele período não dava para fazer visita, chamava muita atenção e nos tocava assim, né, porque enquanto poucos tinham, muitos não tinham. Essa foi a grande desigualdade, né, na pandemia. Poucos tinham o que comer, poucos tinham como se guardar, né, se proteger dentro de casa, e muitos não tinham. A população mais pobre do Brasil não ficou em isolamento social, porque essas pessoas continuaram trabalhando, continuaram abrindo o supermercado, continuaram abrindo os postos de saúde, né, porque a gente tem trabalhadores ali de famílias pobres, né, que ocupam uma tarefa nesses espaços. Então a gente não parou, a periferia brasileira ela não parou durante a pandemia, ela não esteve em isolamento social. Tanto é que no nosso caso, Instituto Raiz, o Morro da Piedade, Fonte Grande, em Vitória, chegou a 90% de chance das pessoas pegarem Covid-19. Uma pesquisa inicial em Vitória, a chance de proliferação do vírus, né, no território era de 90%. Chamou muita atenção, um território com desigualdade, um território que sofre com a questão da violência, né. Muitas pessoas conhecem aquele lugar por conta dos crimes, né, ocorridos ali e continuam acontecendo. Então a gente fez um trabalho assim de pensar nesse projeto, né, saco vazio não para em pé, por meio de uma central, porque o saco vazio realmente ele não para em pé, e as pessoas com fome elas não aguentariam muito tempo, né, nem para trabalhar, nem para circular e nem para dar conta ali dos seus filhos, da sua família. E agora eu queria saber de vocês dois, Jaciara e Juscelino, qual a relação da garantia da segurança alimentar e nutricional com os direitos humanos? A questão dos direitos humanos é ter essa segurança, de fato. A pessoa ter ali direito à saúde, direito à educação, ter o direito de acessibilidade, mobilidade, e a partir disso conseguir ter uma alimentação balanceada, ter uma segurança alimentar dentro de casa, né? Os direitos humanos têm que estar ali para proteger e defender essas pessoas para que elas consigam ter essa comodidade, né? Como todo mundo deve ter. Ele tem que estar ali para proteger, mas ao mesmo tempo ter os projetos sociais que vão ajudar essas pessoas, junto com o governo, claro, para a gente ter essa segurança de toda a população. A população precisa ter todos os direitos reservados, além disso, através da alimentação, conseguir, porque uma pessoa com fome, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, ela não consegue sair na rua, fazer essas atividades, porque a fome, ela recarrega muito, ela pesa muito a vida da pessoa, né? Então, os direitos humanos, eles têm que estar ali para proteger, além disso, essa pessoa. Ela tem que estar ali para acolher, de fato, e trazer essa segurança no dia a dia, né? Então, eu concordo com o Jaciara nesse sentido, né, da questão dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são provedores de direitos, diversos direitos, né? E a alimentação é um dos direitos universal, né? Um direito universal, um direito humano, que as pessoas precisam ter garantidos, né? E as nossas políticas de combater a fome no Brasil, combater essa questão da insegurança alimentar, ainda caminham, né? A gente tem situações em que municípios e CRAS, né, que são os serviços que precisariam ter esses alimentos disponíveis lá a qualquer momento do dia, não tem. Então você às vezes passa um território empobrecido, um território vulnerável, ele tem um CRAS que não tem cesta de alimentos. Aí entra as atividades sociais, os coletivos, fazendo aquela tarefa que deveria ser do governo, uma tarefa principal, inclusive. E aí a gente vai falar, não tem como falar de direitos humanos, falar de fome e não falar do racismo, porque as pessoas, a maior parcela da sociedade que passa fome, que tem necessidade de alimentação, de receber apoio para alimentos, são as pessoas negras que moram em territórios periféricos. A formação dos territórios periféricos no Brasil são lugares que concentram a maioria de pessoas negras. Então, a fome, ela não ultrapassa o racismo, porque o racismo, ele atinge economicamente qualquer pessoa. Independente se ela é rica ou pobre, ela vai sofrer racismo por ser preta. Agora, a fome não. A fome atinge somente as pessoas, a maioria das pessoas pretas, não somente, a maioria das pessoas pretas que estão nos territórios periféricos. Então, a gente tem um conjunto de fatores que vão em diálogo
com a questão dos direitos humanos, né? Quando você vai pensar na vida, você vai pensar na igualdade de direitos, você vai pensar na acessibilidade e em outros direitos, porque garantir alimentação para as nossas crianças, e a gente vai falar de diversas coisas, né? O desenvolvimento na escola, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, superação de pobreza. Então, a fome, combater, né, a fome e a questão da insegurança nutricional é fundamental para a gente ter desenvolvimento social no país, para ter desenvolvimento das pessoas, para a gente não ter mais pessoas em situação de rua, mais pessoas com plaquinhas pedindo comida, falando que estão com fome. E ainda nessa questão, eu queria que você, Jocelino, falasse um pouco, explicasse, né, o projeto Saco Vazio Não Para em Pé, as ações que vocês fizeram com ele, e ele ainda está em funcionamento ou ele acabou junto com a pandemia? Não, o Saco Vazio Não Para em Pé acabou sendo um projeto institucional do Instituto Raiz, então a gente ainda recebe doações, né? Qualquer campanha que tiver, a gente está junto, a gente leva nossa equipe, recebe doações, de lá dessas doações a gente monta cestas, então é um projeto que existe já há quase 3 anos, né, pós-pandemia, e a gente fazendo um cadastro dos moradores, então a gente já tem um cadastro com mais de 2.500 famílias, com todos os dados, quantas pessoas moram na casa, qual é a situação maior de vulnerabilidade, se tem idoso, tem pessoa com deficiência, tem criança, então é um cadastro mesmo que a gente fez, porque uma coisa que a gente identificou no período da pandemia é que os nossos governos não tinham informação das nossas famílias. Tem informações superficiais, nós não tínhamos informações, tanto é que o auxílio emergencial que foi criado, deu aquela confusão, rico recebendo auxílio, pobre que não recebeu, e por quê? Porque o governo sabia quem era pobre, quem não era, quem passava fome e quem não passava. Como é que um governo brasileiro não tem informação das pessoas que mais precisam nesse país? Tiveram que criar um cadastro, qualquer um ia lá, botava o CPF e recebia, entende? E aí a gente não teve essa informação e nós fizemos essa informação interna, porque a gente não tinha do serviço público. Então nós fizemos um cadastro, as famílias se declarando, se passava necessidade, onde morava, algumas visitas, e esse processo foi gratificante para nós, foi um pioneiro, inclusive, né, no Espírito Santo, foi um projeto pioneiro, não de doar alimentos, mas dessa sistematização de informações que nós criamos. Então a gente ganhou muito alimento da agricultura familiar, pessoal, né, do interior que tem alimentos saudáveis, né, orgânicos, doaram para nós. Nós fizemos uma campanha muito bonita, mais de 4.000 cestas básicas entregues, 2.000 pessoas, né, 2.500 famílias atendidas, que isso aí vai dar mais, né, você multiplica por 4, dá quase 8.000 pessoas, que geralmente uma família num território vulnerável ela é entre 4, de 3, acima de 3 pessoas. É raro você achar uma família com 2 pessoas somente. Então o projeto continua, a gente tem um Instagram, né, do Instituto Raiz, para receber doações tanto de alimentos quanto de recurso financeiro para comprar alimentos. Hoje, bem menos no sentido da pandemia, porque hoje a gente faz assim, um atendimento pontual, porque nós trabalhamos na proposta de que as pessoas precisam procurar o governo, precisam procurar o CRAS, precisam procurar políticas de assistência social. Não que a gente vai se negar a fazer, pelo contrário, a gente vai fazer o atendimento pontual, mas a gente não pode absorver para nós a responsabilidade mensal de fazer a sustentação de alimento àquela família. A gente vai fazer no período pontual, se precisar de 1, 2, 3 meses a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo encaminhando para os serviços públicos que precisam assumir essa tarefa de combater a fome e colocar comida no prato das pessoas que mais precisam. Exatamente. E a Pauliane, né, foi uma das pessoas que foi atendida por esse projeto, e eu queria que você contasse um pouco, né, da experiência que você teve e o quanto foi importante para você ter recebido esse auxílio do Instituto Raízes. Bom, para mim foi uma experiência muito difícil porque eu tinha acabado de ficar desempregada, eu tenho 4 filhos e em pandemia a gente não ia conseguir serviço. E não estava só eu nessa situação, tinha outras pessoas da Piedade, dos outros bairros que estavam na mesma situação. Então, não tinha como você recorrer ao CRAS, porque o CRAS não estava tendo, as igrejas também estavam com muita dificuldade, e a partir daí que o Raízes começou, com essa central, a nos atendeu durante muito tempo, porque os locais que atendiam uma vez só. Só que você não passa fome uma vez só, você não passa dificuldade uma vez só, né? Então, foi de extrema importância, porque eu com 4 crianças em casa, sem poder, porque também você não estava conseguindo emprego durante a pandemia, não tinha outra coisa para fazer. Eu faço artesanato, mas para quem que eu ia vender? Como que eu ia vender? Então, gerou aquela preocupação, como que eu vou trazer alimento para casa? Meu esposo estava no momento trabalhando, mas, tipo assim, afastou, porque eles afastaram durante o período do Covid, mas também não estavam liberando o cartão de alimentação, não estavam liberando nada. Você não está trabalhando,
Você não tem como a empresa te manter. Então, foi de extrema importância, porque a gente ficou ali naquele período mesmo sendo assistido, e muito bem assistido, porque não era só uma cesta básica, tinha outras assistências também que a gente tinha ali. Se você precisasse de um psicólogo, você ia ter. Se você precisasse de um leite, de uma fralda, para quem tem criança, isso é muito importante, você iria ter, porque às vezes, quando eles vêm e te dão uma cesta básica e você tem criança, às vezes eles não têm aquela preocupação de se a criança vai precisar de uma fralda, se a criança vai precisar de um leite, vai precisar de uma assistência médica. Então, isso daí foi de extrema importância. O Instituto Raízes entrou, e não entrou só com aquela de ajudar um tempo, não. Ajudou durante muito tempo mesmo. E foi de extrema importância para todos nós ali daquela área. Que bom. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre nutrição. Jaciara, nós sabemos que as pessoas que estão enfrentando, né, a insegurança alimentar muitas vezes não conseguem ter uma alimentação tão balanceada assim. Quais são as consequências a curto e a longo prazo, né, de não manter esse balanceamento saudável na alimentação? Uma alimentação básica, ela ajuda no nosso dia a dia por completo, né? Então, ter essa insegurança vai afetar diretamente, não só na questão nutricional, mas na questão psicológica também. Então, a gente vai ter um fator aí cognitivo da pessoa, porque a fome, quando a pessoa realmente está com fome, a gente precisa entender que afeta todo um psicológico, desestrutura toda uma família. Então, além da questão nutricional, vem a questão psicológica. Mas na questão nutricional, a gente vem aí uma carência de nutrientes que são muito importantes, né? Questão de anemia, questão de doenças cognitivas no dia a dia, questão de taxas metabólicas, né? Que a gente vai perdendo essa noção de o que a gente está realmente precisando. Então, de fato, a curto prazo, a gente enfrenta essas pequenas doenças no dia a dia. Pode ser uma gripe mais forte, porque seu sistema imunológico não vai estar 100%, porque está com uma falta de vitamina, uma falta de nutriente. A longo prazo, a gente pode acarretar de doenças mais graves, então uma anemia até mais forte nesse sentido. A gente pode enfrentar umas questões de doenças intestinais. A gente pode ter esses fatores com a falta de alimentação. Então, é importante ter uma alimentação segura, no caso, né? Não estou dizendo que uma alimentação balanceada é uma alimentação cara, que ela precisa ser muito completa. O básico que a gente consegue ter no dia a dia já vai funcionar, já vai fazer com que a gente tenha energia para a gente conseguir estudar, trabalhar, todas essas questões que a gente precisa mesmo. Fazer um exercício, ajudar dentro de casa. Então, todos esses fatores são importantes para que a gente tenha um controle da nossa alimentação e para que essas doenças não se proliferem de fato, né? Para que as pessoas tenham dignidade, uma alimentação digna mesmo. E até que ponto é possível manter uma alimentação saudável nessa situação que a gente está vivendo atualmente? É interessante a gente observar o nosso contexto mesmo. Consumir alimentos da época vai ajudar, porque quando aquele alimento está naquela estação, ele é um alimento mais barato, ele é um alimento mais fácil de você conseguir, ele é um alimento que vai trazer um sabor melhor, até porque está naquela fase do dia. Procurar mesmo xepas de feiras que a gente consegue ter um preço mais acessível, né? Muitas vezes não vai estar com uma aparência muito boa, mas a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, melhorar aquela alimentação. A gente pode procurar mesmo fazer essa troca. Eu tenho alguns produtos aqui, o que a gente pode ter para te ajudar? Fazer essa troca na comunidade também é importante, para a gente ter essa conversa com o outro, com o público. Porque às vezes é uma coisa que você recebeu e você não gosta tanto, o outro recebeu, a gente consegue ter esses fatores que vão ajudando para que a gente mantenha uma alimentação tranquila, né? O papo está muito bom, mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Hoje nós conversamos com a nutricionista Jaciara Oliveira, com o professor e diretor do Instituto Raízes Jocelino Júnior e com a assistente comunitária Pauliane de Souza. Obrigada a vocês por terem vindo novamente, obrigada pela participação, foi muito importante ter vocês aqui. Até a próxima e tchau!